Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Carolina, sou psicóloga e vim falar para vocês um pouquinho sobre ansiedade e sobre algumas emoções, né, que estão surgindo, que estão mais à flor da pele diante de todo esse movimento, assim, de todo esse, né, momento que o planeta vem passando, né? Não é algo que é só nosso. E eu quero começar, na verdade, refletindo sobre algumas considerações, assim, né, sobre a ansiedade e sobre as emoções. Porque muitas vezes a gente acha que ser ansioso é algo ruim. A ansiedade em si é algo ruim. E a gente precisa entender que a ansiedade é algo extremamente natural. Ela faz parte da nossa existência. A ansiedade é uma energia, é um movimento, é algo que se a gente não tem, inclusive, é prejudicial. E se a gente tem ela de forma desproporcionada, né, assim, em evidência, ela também vai prejudicar. E a gente precisa entender que é assim praticamente em tudo. Que se eu consigo organizar, se eu consigo controlar essa ansiedade para ela não ficar pequenininha e ela não crescer demais, ela vai me ajudar, né? Essa pulsão, esse movimento que, por exemplo, que eu tenho para correr atrás das minhas coisas, para me movimentar, para trabalhar, né? Isso é extremamente importante. Então, somos todos ansiosos. Não tem como a gente não ter ansiedade. Se ela não existe, eu tô com algum problema, tem alguma coisa que não tá legal. E aí, entendendo essa ideia, é claro que tem situações que vão despertar, que vão fazer com que a gente aumente a nossa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é uma desconexão com o momento que eu tô. A gente tem 3 tempos: passado, presente e futuro. A ansiedade leva a gente lá pra frente, né? Então a gente pensa, por exemplo, nossa, essa situação que a gente tá vivendo, né? Isso me preocupa, me gera um medo e eu já penso lá na frente. Nossa, o que será que vai acontecer? Quanto tempo a gente vai ter que ficar de quarentena? Como é que vai ser, quantas pessoas vão ficar doentes, quantas pessoas vão morrer. Então, isso tudo faz com que a gente vá lá pra frente. E quando a ansiedade está muito grande, a gente não consegue voltar. Então, quando a ansiedade está funcional, quando é uma ansiedade boa, saudável, a gente vai lá na frente e a gente volta. Que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente se programa, quando a gente se planeja. Quando a gente consegue fazer isso, ótimo. Agora, quando ela tá muito grande, assim, quando ela tá descontrolada, é isso, eu vou lá pra frente e eu não volto. E aí lá na frente, né, lá no futuro, eu não tenho controle. Eu não sei o que vai acontecer. E aí, geralmente, pessoas ansiosas pensam o quê? Pensam em coisas ruins. A gente pensa logo na tragédia, a gente pensa em coisas que a gente não tem nenhum poder e nenhum controle. E isso vai me gerando N sensações, pode me gerar sintoma físico. Então, uma coisa muito legal que a gente pode tentar, né, e praticar é isso. Eu fui lá na frente, tá, mas deixa eu me trazer de volta. Deixa eu parar, deixa eu respirar e ver, tá, isso que eu tô pensando faz sentido? Né? Tem alguma relevância isso que eu tô pensando no sentido assim, eu tenho controle sobre isso? Não sei o que vai acontecer, tá? Deixa eu voltar pra onde eu tô, deixa eu voltar pra esse momento que eu tô e ver, nesse momento, o que eu posso fazer? O que é minha responsabilidade? Então, se a gente vai aprendendo a cuidar, porque a gente fica indo e voltando o tempo inteiro, a gente vai lá atrás, a gente se lembra de coisas, a gente fica no presente, a gente vai lá na frente. Então, a gente vai conseguindo organizar essa intensidade para que ela não fique nem de mais nem de menos, como a gente falou, né? E aí, diante de tudo isso que está acontecendo, né, a incerteza ela tem uma chance de crescer maior porque ela aparece diante das incertezas, né? E uma coisa que, mesmo antes de toda essa pandemia, a gente não tinha certeza de nada. A gente nunca teve, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que mais do que nunca viver um dia de cada vez, não é? Aprender
a esse movimento que eu acabei de falar para vocês, de parar, de olhar, tá, nesse momento, o que eu posso fazer? O que tá na minha responsabilidade? Então, é aprender a lidar com essa incerteza, é aprender a lidar com essa pausa que a gente faz e que às vezes lá atrás a gente não fazia, porque a gente estava num modo de vida automático, né? O mundo, ele estava girando, ele não parou, como de certa forma fez agora, e a gente estava junto no ciclo. Quando a gente é, de certa forma, obrigado, né, a parar o nosso trabalho, a deixar de fazer as coisas que a gente fazia, a criar uma rotina diferente, isso dá uma baqueada na gente, porque a gente tem que parar e olhar para essa incerteza, para essa insegurança, que de certa forma já existia lá atrás, mas que a gente não estava tão exposto assim, a gente não estava tão de frente com isso. E agora a gente está tendo que aprender a olhar, a gente está tendo que lidar com todas essas incertezas e inseguranças. Mas enfim, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso? Então, a proposta é, né? Para um pouquinho, não para só o seu corpo, né? Não só a sua cabeça, mas assim, tenta se reconectar com você, tenta parados todos estamos, né? Estamos isolados socialmente, mas assim, tenta parar internamente. Porque às vezes eu tô parada, eu tô em casa, mas internamente eu tô um turbilhão de coisas, né? Tô um turbilhão de pensamentos, de emoções, de sensações. Então deixa eu parar e identificar o que eu preciso nesse momento, qual que é a minha necessidade. Entender que eu não posso controlar o mundo, eu não sei o que vai acontecer, né? E cada pessoa tem uma responsabilidade, tem um monte de coisas acontecendo no mundo e cada um, né, vai fazer a sua parte. Agora a minha, em relação a mim mesma, como eu posso me comportar em relação a mim? Como eu posso olhar para mim e pelo minimamente identificar como que eu tô, o que eu tô precisando, como que meu corpo tá me dizendo. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai para a linha racional e a gente quer racionalizar tudo. Mas às vezes o meu corpo tá me dando notícia de um monte de coisa e eu não tô conseguindo perceber. Por exemplo, eu tô comendo o dia inteiro. O que comer o dia inteiro significa? Nossa, Ana, eu tô comendo muito, eu já engordei. Quer dizer, isso é uma ansiedade, né? Onde é que essa ansiedade está aparecendo no seu corpo? Ou, nossa, eu não tô conseguindo dormir. O que eu tô fazendo que às vezes sem querer, sem se dar conta, né? Acaba que aumenta essa ansiedade, aumenta essas emoções, essas sensações. E aí esse desconforto, que de certa forma ele faz parte desse momento, mas ele pode estar sendo alimentado, ele pode estar crescendo de uma forma que não precisa, né? E aí ficar cada vez mais disfuncional. Então tenta aí, para um pouquinho, às vezes um pouquinho todos os dias, para tentar olhar para você, para tentar se reconectar, para entender o que está acontecendo, não só na sua cabeça, mas no seu corpo, nas suas vontades, nas suas ações, né? Para que você consiga entender um pouquinho melhor de como você vem funcionando. E aí, sim, você tem maior condição de se proporcionar algo, né? De se ajudar, de se escutar, né? Enfim, espero que eu tenha ajudado. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu estou disponível, né? A gente vai conversando. Outros vídeos virão, mas esse eu acho que foi o primeiro recado que eu quis passar para vocês, assim, para que vocês comecem a se perceber de uma forma diferente. Quem ainda não fez isso, experimenta, tenta, tá bom? Um abraço para vocês, um ótimo dia.